dela para isso. O senhor já teve alguma empresa penalizada enquanto advogado, orientando? Porque normalmente o cliente não gosta muito da advocacia preventiva, né? Sim. Prefere mais O contencioso, né? litigiosa Gosta do mesmo. conteúdo, porque mesmo há benefícios também, né? Sim, claro. Esse auditor fiscal que Sua Excelência acaba de informar que vai lá, né, multar a empresa, às vezes ele está distante de uma empresa aí por anos, né? Graças a Deus, para as empresas que a gente trabalha, não temos nenhum caso desse tipo, mas é importante também completar que não adianta a empresa também falar, vou consertar e vou fazer a rescisão dele. Assina aqui para mim que você recebeu tudo. O menor não pode dar anuência e quitação das suas verbas recebidas ou de qualquer valor pago sem assistência do seu representante legal. Isso não é aceito, não é válido. Inclusive é previsto na CLT, se eu não me engano, no artigo 439. Ele atuando, agora tem uma dúvida aqui que vale para os três. Ele atuando como aprendiz em um determinado setor, o sindicato tem alguma ligação com ele? O sindicato daquela categoria X, onde ele está aprendendo? Normalmente os sindicatos atuam, sim. Porque para rescisão precisa, normalmente, passar pelo sindicato, após né? um ano, né? Após um ano. Após um ano é obrigatória a passagem pelo sindicato. No caso do aprendiz? No caso do aprendiz depende do período, né? Ele tem só 2 anos, né? Então se ele trabalhou durante 2 anos, ele vai ter que passar, obviamente, pelo sindicato. O aprendiz geralmente por contrato por prazo determinado, né? Então... Se tiver 16, são 2 no máximo, né? É que a realidade, a empresa usa muito o aprendiz por um trabalho, como a doutora disse, determinado, um período determinado, ou seja, trabalha por 6 meses e depois dispensa. Né? Usa por uma determinada ocasião ou um determinado período que seja necessário para a empresa naquele momento. Então, o senhor tem ideia, mais ou menos, das atividades mais comuns pelos tipos de ações que julga? Em aprendizagem ou trabalho infantil ilícito? Também. Em trabalho infantil ilícito, aqui infanto-juvenil ilícito, nós até já mencionamos. Área de carvoaria, há muitos casos, trabalho rural, trabalho doméstico. Em termos de proporção, o trabalho doméstico ele chega a ser significativo? É significativo. Hoje, porque é urbano, hoje, né? Sim, é significativo, urbano. infelizmente. Já não é tanto da cultura, digamos, da região sudeste, etc. Mas em outros lugares do país é comum que aconteça ainda por essa questão cultural. No norte e no nordeste ainda é muito no utilizado sul, o trabalho. Também, mas é mais a parte da agricultura, né? Agrícola, pecuária. No sul, o que eu dizia é que são circunstâncias da atividade econômica que às vezes levam a essa situação nefasta. A uma certa época, na indústria de calçados do Rio Grande do Sul, se estabeleceu uma prática de criação de cooperativas de mão de obra. Então, o que você fazia? Você tinha a sua linha de produção do calçado, você, na verdade, externalizava um pedaço, um segmento dessa linha para as cooperativas. Cooperativas que eram fraudulentas. O Ministério Público do Trabalho atuou nesses casos, em São Paulo houve também. Então, na prática, o que acontecia? O trabalhador ia fazer aquela parte do trabalho, aquela costura de solado, na casa dele. E fazendo na casa dele, ele acabava utilizando a força de trabalho dos filhos. Não deixa de ser uma maneira indireta que acaba levando ao trabalho infantil. Como é que isso é detectado? Porque você tem que fazer prova então, disso. Em casa, quando esse tipo de trabalho acontece no âmbito domiciliar, é muito complicado. Porque você tem a garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio. Mas é dado por presunção, não? Não, aí é que está. O auditor fiscal, por exemplo, não vai verificar isso nas casas de família. Ele não tem como fazer isso. Tá certo. Então, é o tipo de situação que normalmente só aparece em juízo, como no exemplo que eu dava. 40 anos depois, uma senhora analfabeta, obesa, já com problemas de saúde, vem e diz, olha, fiquei 30 anos trabalhando nessa família, nunca recebi nada, sou analfabeta e agora? Começar de novo. E também hoje o menor também está sendo muito utilizado como ponte no tráfico de drogas. Né? Ele quem faz a venda, ele que intermedia aí, porque como o menor de 18 anos é inimputável, né? Ele sofre internação pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Volta e meia, então, volta e meia falam em diminuição de pena, acho que pensando em diminuição da maioridade, acho que pensando nisso, né?
pensando nisso, o tráfico de Que drogas não, e tal. convenhamos, não é a solução mais feliz para esse problema. Ah, com certeza, acho que não também. Doutor, Só para completar, vamos lá. então, além, que a gente já falou nos outros blocos, além do trabalho noturno, periculoso, insalubre, né? O trabalho também que possa vir prejudicar a sua formação moral, isso também é proibido e vedado por lei, né? certo. Então, ou seja, cabarés, Boates. trabalho que já entra também além do trabalho que afeta a moral do menor, entra também o trabalho noturno, né, no caso do boate. Nós precisamos ter consciência, né? Precisamos Acho que é o montar essencial, né? uma... E uma Campanha questão de curiosa. conscientização. Com Tem que certeza. ser. Há uma exceção a essa regra constitucional que é muito curiosa, que é a da criança artista. Aí se admite o trabalho infantil artístico, Por exemplo, circos. Circos. por exemplo, televisão. Televisão. Quantos atores a televisão conhece que são atores mirins? Aí há uma flexibilidade, obviamente, com todos os cuidados necessários, mas para que essa criança trabalhe. Isso chega... Circo, não. Desde que não seja acrobata, né? Circo, Também. em princípio, não. Não. Circo, a lei já, o artigo 405 Ela prevê? prevê teatros de revista, cinemas, boates, cassinos, Prevê cabarés. como proibido. Como Proibido. proibido, prevê como proibido. Funções de acrobata, ginasta Trapezista. e né? outras semelhantes. Trapezista. Tem que ficar lá embaixo, não pode subir. Não. É curioso que em Portugal, por exemplo, que tem uma legislação, digamos, muito mais moderna do que a nossa, eles prevêem até a possibilidade do bebê artista. O bebê artista. Mas proíbem, ou não? Não, admitem, mas obviamente que não é um empregado. É a atividade que ele acaba realizando tem uma regulação exatamente para que não haja abuso. É só em Portugal mesmo, né, senhor? Meu Deus do céu. Muito bem. Eu tive a honra de receber no nosso programa o Dr. Fernando Luiz Seredilk, não é? Obrigado pela sua contribuição. Eu que Tem alguma agradeço. dica para a empresa, para encerrar o programa? O que você falaria para o empresário que ainda não leva muito a sério essa lei? A minha dica é que tenha um pouco mais de consciência e que pense um pouco no bolso também, que isso ajuda a ter ativa a consciência, né? É verdade. Doutora Priscila Artem de Figueiredo Ferreira, muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço. Então, uma honra dá estar uma aqui. dica, nós devemos fazer o quê? Nós temos que entrar em campanha nacional Campanha nacional contra a exploração do trabalho infantil no Brasil. Denuncie. E né? denuncie. Denuncie, Denuncie. realmente. Muito bem. Sua Excelência, doutor Guilherme Guimarães Feliciano, juiz do trabalho da 15ª Região. Precisa dar um jeito de unir essa 15ª Região, hein, doutor? Grande demais, né? Recorrer lá de Presidente Prudente aqui para o TRT. Nós já até nos manifestamos para o presidente do TRT sobre essa questão, a dificuldade, né? É muito grande essa Demais. 15ª Região. E já é uma exceção, né? Nós brincamos, é o Tribunal Caipira, porque é o único tribunal do interior.